Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem pegará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Glória a Deus, aleluia. Uma boa noite a todos. Que a graça... Oh, Maurão, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vamos saber que o som está normal aí. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Saúdo a todos vocês, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui conosco nesse terceiro dia de jejum de Daniel. Mas antes de prosseguir, deixar a pastora também dar a boa noite para todos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Continuemos perseverantes, possamos chegar até o fim e todos tenham a sua vitória, a sua bênção nas suas mãos, conforme a sua fé, conforme a nossa fé, todos possamos receber, em nome de Jesus. Amém. Saudando aí então, Ana Paula Neves, Elisandra, Mauro Andriotti, a Cláudia Aparecida, a Maiara Silva, a Joyce Camila, Fabrício Galon, a Claudineia Garcia, o Fernando, a Lucier, né? Maria Vitor, a Lucilene Zambonato, a Liliane Leite, a Diana Ferreira, o João Johnny, a Ilza Toniza. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos felizes e gratos, né, Catarina Augusta, é claro. Agradecemos a Deus pela presença e a perseverança de todos, né, e desejamos que todos aqueles que não estão podendo acompanhar ao vivo, né, depois então possam estar recebendo a mensagem, recebendo a oração, que é muito importante. Nesse período de jejum de Daniel, nós estamos focados e ouvimos o que Deus está falando conosco. Muito bem. Ontem nós começamos a palavra sobre como minhas palavras mudam vidas ou trazem morte. E eu parei no momento em que eu falo que os demônios sabem que os momentos em que você está irritado, irritada, né, nervoso, nervosa, com raiva, desesperada, desesperado, desanimado, desanimada, são os seus pontos fracos, os nossos pontos fracos, né? É o 48º princípio do ponto fraco.
para falar palavras que geram morte e que nós falamos, né, que dão brechas, dão legalidade e que a gente usa a terminologia mais simples para facilitar o entendimento de que alimentam os demônios, que na verdade nada mais é do que abrir brecha, dar legalidade. Então nós vamos dar sequência na mensagem. São nesses momentos que as suas palavras de fé, elas também têm mais poder. Será sempre uma batalha na sua mente, na minha mente, na nossa mente. Quando glorificamos a Deus no meio da tempestade, quando falamos da fidelidade de Deus no meio da traição, quando profetizamos que somos curados no meio de uma doença, o céu se move e o mal treme e será vencido. Em Atos 16, 24 e 26, o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam presos após apanharem dos soldados romanos. Ao invés de ficar reclamando com Deus, por que o Senhor permitiu isso, Senhor? O que eles fizeram? Perto da meia-noite começaram a orar e a cantar hinos a Deus. A resposta do céu foi imediata. Literalmente tremeram os alicerces da prisão. Por causa de um terremoto, todas as portas foram abertas e todos os presos foram libertos. Ninguém fugiu, porque não era essa a vontade de Deus para poupar a vida do carcereiro, porque naquela época, se eles fugissem, o carcereiro seria sacrificado. Quando o ambiente espiritual é limpo, porque você fez a descontaminação, já falei sobre ele é o princípio da descontaminação, o 39, no 39, de palavras de morte, de mentira, de palavras vazias, de palavras torpes, de palavrões, o milagre pode enfim acontecer, feito a limpeza. Já percebeu como fica sujo e pesado o ambiente espiritual em sua casa? Quando marido e mulher discutem, ou discutem com os filhos, aquela gritaria, quando o marido ou os filhos xingam, aqueles berros, falam palavras torpes, palavrões, quando os pais batem nos filhos com raiva, com gritaria, bate-boca, né? Tudo isso, infelizmente, cria um ambiente pesado. O ambiente espiritual está sujo, contaminado, e é propício para os demônios agirem, conforme Tiago explica lá no capítulo 3, versículos 15 e 16. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Que milagre está esperando que você limpe o ambiente espiritual para que faça a descontaminação e o milagre, enfim, aconteça na sua vida? Qual milagre que você está esperando? Que bênção de Deus está bloqueada em sua vida porque você só fala palavras de morte, palavras de descrédito, de mentira. Outras palavras de morte que alimentam demônios, a gente vai dando exemplos. Essa doença ainda vai me matar, eu vou ter um infarto, ainda morro de infarto. Todas essas palavras, elas são palavras que geram morte. Diga palavras que geram vida. Eu creio que o Senhor vai me curar, que Jesus me dá saúde. Palavras de morte, elas alimentam os demônios, elas criam uma esfera maligna, dá oportunidade para o mal agir. Meu dinheiro nunca dá. Se aparecesse uma viagem ao redor do mundo por R$10, eu não poderia ir, porque eu sou pobre, de maré desci. É um dizer antigo, do meu tempo, talvez muitos nem conheçam isso. Mas tudo isso gera morte. E infelizmente essas palavras, elas são palavras destrutivas. Diga palavras que geram vida. Jeová Jiré, o Senhor me dará sempre provisão para tudo. O Senhor é a minha provisão. Eu creio que Deus estará sempre me sustentando. Palavras de morte que alimentam demônios, quer dizer, que dão legalidades para eles agirem. Meu casamento não tem mais jeito, meu marido é um peso morto em casa. Eu apelidei o meu marido de Paspalhão 1 e meu filho de Paspalhão 2. Ou a esposa, né, de Paspalhona, né? Paspalhona 1 e a minha filha de Paspalhona 2. Tudo isso são palavras que geram morte, são palavras, infelizmente, são palavras que não trazem vida, não vão trazer benefício nenhum. Diga palavras que geram vida. Deus vai restaurar o meu casamento, o meu marido será cabeça como Cristo quer. Eu apelidei meu marido de convertido a Cristo 1 e meu filho de convertido a Cristo 2, ou a minha esposa de uma discípula de Cristo 1 e a minha filha uma discípula de Cristo 2. Decida começar o jejum de palavras de morte por 40 dias e ele não vai transformar somente você. Deus é quem faz a obra. Mas ele vai dar oportunidade, porque quando você muda o que fala, mudará também o destino. Está lá em Deuteronômio 32, 35, o futuro espiritual dos seus descendentes. Ele diz, o que guarda a sua boca e a sua língua, a sua alma das angústias. O Tanar hebraico, quem vigia a sua boca e sua língua preserva a sua alma de problemas.
Os demônios não têm corpo. Então, para agir na terra, na vida das pessoas, eles precisam encontrar pessoas que concordem com suas vontades para poderem fazer mal. Por isso que eles atazanam a mente do ser humano. E o modo principal com que a gente concorda com eles é quando alimentamos, damos brechas, damos legalidade com as nossas palavras vazias, com as nossas palavras de morte. Há mais de 30 anos atrás, uma certa esposa crente, veja bem, tinha autoridade de crente, nós vamos falar sobre a autoridade de crente no decorrer do jejum de Daniel. Sempre que discutia com seu marido, que era ímpio, ela o amaldiçoava dizendo, você não é homem, você não é homem. E isso aconteceu por um longo tempo, ela foi construindo. E essas palavras de morte foram alimentando demônios, isto é, foram dando legalidades no mundo espiritual para os demônios agirem na vida familiar. Muito tempo depois, essa mulher descobriu que o seu marido tinha se tornado um homossexual e o seu casamento acabou por causa da sua boca. É o que ensina a palavra de Deus. Provérbios 18:7 diz, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Ela foi uma crente tola. Eu vou repetir. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Infelizmente, esse tolo que tem causado destruição são os crentes. Os crentes que deveriam ser o modelo. Como eu disse, a gente não culpa ninguém porque nós somos ensinados errados. Nós somos ensinados a mudança de roupa, a mudança de uma série de coisas, mas não a mudar a nossa forma de ser, o caráter, especialmente a boca. Nossas palavras e os anjos de Deus. Pare de falar palavras vazias, palavras que geram morte. Palavras torpes, palavrões, xingamentos. Pare de alimentar demônios. Pare de dar legalidade, de abrir brechas. E o seu controle ficará fraco. Dos demônios, eles vão sair da sua vida. Você cortará o alimento principal desses demônios na sua vida, deixando de ter uma boca suja. Você fecha as portas de toda brecha espiritual. Você tira a legalidade da mão deles. Hoje em dia, muitos crentes, como muitos pastores, possuem uma boca suja de palavras torpes. A gente vê pela internet, né? Pastores nervosos falando um monte de palavra torpe, e as pessoas dizem, esse é pastor, esse é crente, palavras vazias e palavras que geram morte, fazem gritaria e não percebem o mal que produzem. Uma das coisas muito tristes de ver é gritaria entre evangélicos, né? Cristãos, pessoas que se dizem crentes. Não, a gritaria entristece o Espírito Santo, além de alimentar demônios. As nossas palavras de fé, com base na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, permite a ajuda dos anjos de Deus em nossa vida, em contrapartida. Você não sabia disso? Pois então, o anjo, lá em Daniel 8:16, foi quem revelou isso ao profeta Daniel. Ele fala assim, no capítulo 10, versículo 12, que faz parte de onde ele fala do jejum de Daniel no início. Capítulo 10, versículo 12, ele diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, ele diz o anjo, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então são ouvidas as tuas palavras. No céu ouviu as palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora, que palavras você diz? Permite anjo vir responder a sua oração? As palavras que você tem falado? Então, nós muitas vezes queremos experiências. Eu gostaria de ter, como tive diversas oportunidades de anjos em visão, anjos em sonho. Gente, mas isso tem que ser construído. Olha o que o anjo diz para Daniel. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia do jejum de Daniel dele. Provavelmente desde o nosso primeiro dia já fomos ouvidos. Mas existem batalhas e agora nós estamos aprendendo. A primeira coisa que nós estamos aprendendo a fazer nesse jejum de Daniel é entender que nós precisamos, especialmente nesse período, se não vai fazer 40 dias, pelo menos dentro dos 21 dias, olha a tua boca. Assim você já entendeu que quando fala palavras que geram morte, você cria um ambiente espiritual que facilita, né, para que os demônios possam agir na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Quando você fala palavras que geram vida, você cria um ambiente espiritual para que os anjos de Deus possam agir na sua vida. E o que você vai escolher a partir de hoje? Então, assim, é simples assim. É simples assim. Demônios de doença se alimentam de palavras que só falam em doença. Porque tem pessoas que adoram viver falando que estão doentes.
E a sua doença é sempre o pior, é sempre pior que a dos outros. Tem gente que fala de doença, de problema, de dor o dia inteiro, a noite inteira, com quem conversar. Não, irmãos, a gente fala quando a gente precisa, eu estou com dor nisso, por favor, olhem por mim, eu vou tomar providência, mas eu quero a sua oração. A gente tem que ser específico, mas eu creio que o Senhor vai me dar a cura. Demônios de miséria se alimentam de palavras que falam de dívidas, que não tem dinheiro para ajudar, que não tem dinheiro para ofertar, que não tem dinheiro porque sempre falta dinheiro. Demônios de divórcio se alimentam de palavras das ofensas, nas discussões de marido e mulher, de adultérios, de uma vida sem oração. Normalmente a resistência dos demônios é vencida após 30 dias de jejum, de palavras de morte. E aí as portas se abrirão para você, normalmente. Mas eu posso garantir para você que os 7 primeiros dias são os mais difíceis. Os outros a gente não pode descuidar. Mas esse período de 7, 10 dias iniciais, eles são os mais difíceis. Por isso que as pessoas param, começam. Não tem problema, não desista. No final a gente fala sobre isso. Quando você jejua de palavras vazias, das palavras torpes, das palavras que geram morte, a força dele sobre você morre de fome, vamos assim dizer. Ele perde a legalidade, a brecha se fecha e ele não tem por onde entrar. Chegou a hora de começar a falar palavras de vida. Diga aí, Jesus me dá tudo o que eu preciso. Louvo ao Senhor por isso. Diga aí, Jesus vai ser glorificado com a cura do câncer na minha vida. Seja no estômago, na próstata, no intestino, não sei se tem alguém. De câncer no endométrio, do angioma venoso no meu tronco encefálico, dos problemas dos meus pulmões, da minha coluna. Aonde está a enfermidade? O importante é quando você começar o jejum das palavras de morte. Os demônios vão contra-atacar. E preparar situações e pessoas. Não tenha dúvida que eles vão trazer pessoas para fazer você desistir e quebrar o jejum. Não tenha dúvida que vai acontecer. No começo, no meio, no fim. Não tenho dúvidas. Não querem perder o seu alimento, a sua brecha, a sua legalidade, que você lhes dá todos os dias, com palavras vazias que geram morte. Você já viu a sua responsabilidade, que todo dia você dá uma legalidade para os demônios? Quando você está falando palavrão, palavras torpes, quando você está xingando, quando você está reclamando. E quando você está mentindo, então, se o diabo é o pai da mentira? Você já imaginou quanta legalidade você permite que ele entre, ele tome conta da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu carro, do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua saúde? Porque você abre brechas. É o marido agressivo xingando, é o filho rebelde, boca dura, é a patroa injusta que humilha, é o chefe que pega no pé, é o problema no trânsito, é o carro que quebra na hora de ir para o trabalho, é a máquina de lavar que para cheia de roupa. Um monte de coisa. Aí vem, aí, tá vendo? Esse é o momento, Tudo para você perder o controle, se irritar e quebrar o jejum de palavras vazias que geram morte. E solte um palavrão daqueles. Aí começa de novo. Aí quebra e começa de novo. Aí quebra e começa de novo. A gente não pode desistir, mas a gente precisa ter sabedoria. É muito importante. Tudo vai se juntar para você deixar escapar palavras de morte, especialmente aquelas que você já está acostumado a falar todo dia. Se quebrar um jejum de palavras, digamos no 25º dia, peça perdão a Deus e começa do zero novamente. O foco são 40 dias sem nenhuma palavra que gere a morte. São 40 dias. É fácil? O que é fácil? Fácil é pecar. Fácil é ir para o inferno. Agora, as coisas do Senhor, elas exigem compromisso. No entanto, quando você perceber tudo isso contra você, é o momento que você vai ter certeza de que o jejum de palavras vazias está dando muito certo. Você atingiu em cheio os demônios que atacam a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. E as mudanças acontecem. Então são transformações. Por quê? São períodos. Se a gente observar, como Jesus e todos os textos, desde ontem nós estamos falando isso. Você precisa ter em mente, como eu falei, de Hebreus, que o universo foi formado pela palavra de Deus. São palavras. Os demônios só atacam quando percebem que estão perdendo o controle sobre você, sobre a sua boca. É o que nós chamamos em batalha espiritual de artilharia pesada. O seu jejum de palavras de morte está funcionando muito bem. Não desista. É essa hora, quando a gente vê todo mundo atacando. É assim que funciona. Estratégia é manter o segredo. Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muitos lábios se destrói. O que abre muitos lábios se destrói. Então uma das coisas já está indicando aqui, né? No jejum de Daniel, no jejum de palavras vazias, que geram morte, uma das coisas que a gente aprende é falar menos.
nós vamos ser mais econômicos, vamos ser prudentes. As palavras vão ser comedidas, vão ser palavras mais distribuídas com uma certa lentidão, pensando, raciocinando, muito importante. Faça uma lista de frases bíblicas ou versículos curtos, isso é fundamental e eu fiz. E os tenha sempre por perto para falar quando sentir vontade de voltar a dizer palavras torpes, vazias, palavras que geram morte, palavrões. Então você coloca lá o que você falava e coloca o texto bíblico, escreve ele mesmo. Escreve o texto. Não é só citar porque às vezes na hora você esquece. Escreve o texto. Então, a gente vai fazendo. Faça no computador, faça no tablet, faça no seu celular, não importa onde. No lugar mais próximo, mais fácil de você poder estar acionando. Faça lá, olha, eu tenho um pensamento muito de tristeza. Aí eu coloco do lado a palavra e vai indo. Aquilo que você sente de Deus. Anote no celular, num cartão de papel, num pedaço de papel, no notebook, não importa onde. Se tiver uma outra pessoa de fé que também vai fazer o jejum de palavras vazias, uma poderá ajudar a outra nos momentos difíceis. O seu discipulador, o seu pastor, enfim, a pessoa que pode te ajudar. Não conte para todo mundo que você está fazendo um jejum de palavras que geram morte. Somente para pessoas espirituais e intercessoras. Aqui se aplica o que Jesus ensinou. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas é teu pai que está em secreto. E é teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Até por quê? Porque as pessoas vão debochar de você. Você está ficando louco. Você pirou de vez. As pessoas vão tentar jogar e pega você, às vezes, num momento ruim, aí você fica bravo, fica brava, fica irritado, e aí vai e solta uma palavra e quebra o jejum. Então, assim, dificilmente, se for uma pessoa que compreenda, não vai aparecer para tentar jogar. A gente costumava falar de colocar o pé na sopa, né? É a pessoa que vai jogar areia na sua sopa, que vai atrapalhar o seu jejum. Então, são pessoas espirituais. Então, a gente vai dar algumas dicas, especialmente aquilo que eu usei. Porque não é bom. Por que não é bom contar para todo mundo? Muitos vão querer te desanimar, te atrapalhar, colocar dúvidas para fazer você desistir, que isso é coisa de louco, sem sentido, e as mais variadas críticas, zombarias, inveja, incredulidade, e essas palavras vão contaminar sua determinação nesse propósito, fazendo com que você desista e fracasse. Se não souberem, não farão nada disso. E existem pessoas que vão tentar, mas acho que você já quebrou esse jejum, você não está com nada. Gente, a gente não tem que falar isso. A pessoa tem que ter consciência disso. É específico de cada um. Por isso que somente as pessoas espirituais que estão entendendo, porque é difícil. O Daniel, quando foi orar, a primeira vez que ele fez isso, ele chamou quem? 3, mas do mesmo nível que ele. O Ananias, o Azarias e o Misael, né? Que depois viriam ter o nome de Sadraque, Mesaque e Abdênego. Ele chamou 3 do mesmo nível, mesmo naipe, né? Esses 3 aqui, então vamos orar. Era fácil. Então, assim, a gente deve ter sempre, se for possível. Se não for, sozinho mesmo. Mas nós estaremos fazendo juntos dentro do jejum de Daniel. Quando você faz algo que só entre você e Deus, sem buscar a aprovação das pessoas, especialmente de gente incrédula e zombeteira, agora você mostra que a sua intenção é pura e Deus honra isso de um modo especial. Já notou que há pessoas, até dentro da sua própria casa, na igreja, que parecem que atraem problemas, encrencas e confusão como um ímã? Isso não é azar. Não é azar. É que as palavras que essas pessoas vivem falando as mantêm reféns, conectadas com energia ruim e influenciadas pelos demônios que atuam com isso. Mesmo crente, a gente vê crente que está sempre irritado, nervoso, xingando. Ele constrói isso. É dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde vai. Então, a gente precisa entender. Olha, tem gente que está sempre em confusão, sempre envolvendo, por exemplo, mentira. Toda situação de mentira está aquela pessoa. Toda situação de problema está aquela pessoa. Ah, tadinho, ele tem dó. Não, ele tem azar. Não, não tem azar. É que você constrói isso. Há poder em suas palavras. Não é nem esse tema aqui, né? Mas nós estamos falando de palavras que geram vida ou morte. É que as palavras que saem da boca dessas pessoas as mantêm conectadas. Assim, você já percebeu que tem pessoas que parecem que a sorte está sempre do lado delas? Gente, não é sorte. É que as palavras que saem da boca delas as mantêm conectadas, refém de bênçãos, mesmo que muitas delas nem sabem disso. Às vezes uma pessoa ímpia, ela constrói mais com palavras de poder do que um crente. Frustrado, desanimado, decepcionado, amargurado. Às vezes a gente vai, a pessoa vai lá, não, você tem que mudar a sua forma de dizer. Mas por que você está sempre, tudo acontece de bom com você? Porque é a esfera que ele constrói, mesmo sem ter consciência disso.
Seu jejum de palavras que geram morte não vai mudar só a sua vida, vai mudar o ambiente de todos os lugares onde você estiver. Se você estiver fazendo o jejum de palavras top, ou começar, por favor, faça uma visitinha na minha casa. Você estiver assim, por quê? Porque você vai contagiar o ambiente onde você está. Se sua casa, seu trabalho, sua igreja, seu grupo de discipulado, a sua equipe de serviço na igreja, o ministério em que você serve a Cristo, até o seu bairro pode ser impactado vencendo os espíritos territoriais que agem nesses locais. É como alguém que canta no tom certo, num coral que canta fora do tom. Aos poucos, os outros cantores começam a ajustar a voz e cantaram no mesmo tom. Aqui o tom é falar palavras de vida. Quando eu trabalhei na antiga Duratex, hoje é Tesco, na hora do almoço, eu percebi que todos os funcionários, que ali, pelo menos a maioria, né, vou dizer todos é muito genérico, né, uma hipérbole, mas a grande maioria dos funcionários ali, eles reclamavam da comida. Aquilo me incomodou. Eu passei a elogiar a comida todos os dias. E eu sempre comi bem, graças a Deus, e eu falava muito bem daquela comida. Então eu começava a falar. Em pouco menos de 30 dias, uma funcionária chegou para mim e falou assim: Alberto, todos nós passamos a elogiar a comida de tanto ouvirmos o que você falar bem dela. Eu contagiei o ambiente. E isso ganhou tanta proporção que chegou aos ouvidos da chefe da cozinha, que era nutricionista, e ela fazia questão de vir pessoalmente me servir a comida, por causa das minhas palavras que geravam vida, ao elogiar a comida delas, e eu não precisava mentir, porque a comida era boa mesmo. Eu ainda falava para eles: gente, a gente não tem condição de manter uma diversificação de alimentos desse jeito na nossa casa. E agradecia. Então, é o poder de gerar vidas. As suas palavras e as próximas gerações. Eu quero que você preste bem atenção nisso. As palavras que você fala hoje estão criando um ambiente espiritual que seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos irão herdar. Quando você diz alimentando demônios, ou dando brechas e ilegalidades, na minha família sempre fomos trabalhadores, mas sempre fomos pobres demais. Poucos conseguem alguma coisa na vida. Ao dizer isso, você está preparando as próximas gerações dos seus descendentes para uma vida de quase miséria. Quando você diz alimentando demônios, as mulheres na minha família nunca foram felizes no casamento e quase todas se divorciaram. Você está preparando as próximas gerações dos seus descendentes a uma vida de casamentos falidos e infelizes. E existem exemplos até no mundo de pessoas que declararam frases que mudaram a história. De time de futebol, de banda de música, bandas famosas, time. Sim, as pessoas declaravam aquilo e aconteciam, porque há poder nas palavras. Elas geraram vida, mesmo não tendo consciência disso. Quando você faz o jejum de palavras que geram morte, palavras de mentira, palavras torpes, palavrões, gritarias, você começa a pronunciar, a decretar, a profetizar as palavras de Deus, você está reescrevendo o futuro espiritual dos seus descendentes, dos seus filhos. De repente, hoje você olha para os seus filhos, para a sua filha, para o seu filho, e vê a situação que ele está. Então é hora de você começar a fazer o jejum de palavras e começar a jogar as suas palavras de geram vida sobre o teu filho, sobre a tua filha. É possível mudança. É possível. Você tem que construir: ah, mas tadinho, não está condenado, agora virou, é bandido, agora é gay, agora não sei o quê. Não! Palavras de vida. Não fale aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que está no teu coração. Você tem que falar aquilo que Deus fala. Nós temos que ser a boca de Deus, a voz profética de Deus. Ministério de Intercessão escuta isso direto. Nós temos que ser assim. Jacó pronunciou palavras de bênção sobre os seus filhos. Gênesis 49. Jacó fala palavras de bênção sobre os filhos de José. E é interessante que lá nos 144 mil, quando o Jacó, o que ele faz? Ele chama o Manassés e o Efraim e abençoa os dois. Abençoa os seus netos. Lá no Apocalipse 7, há um fato muito curioso. Das 12 tribos, Dan foi excluída. E o que acontece? O autor, o João, ele coloca a tribo de Manassés, depois ele fala José, que é a meia tribo de Efraim. Aqueles netos que foram abençoados ocuparam o lugar de um filho. Tal foi a força da palavra profética de quem? Do seu avô. E gerações, quantas gerações se passaram desde Jacó até
ser selado, ainda que nem foram selados ainda os 144 mil, é a força, é o poder daquele que constrói a palavra de vida. Davi fala palavras de bênçãos para o seu filho Salomão, lá em 1 Reis 2, capítulo 2. Você está quebrando correntes de maldições que estão em sua família há décadas, com palavras que geram vida. As maldições, os demônios que passam de pai para filho, através das palavras faladas que geram morte, é um dos mais difíceis de se expulsar, pois exige mudança de mentalidade. E as pessoas, mesmo os crentes, estão viciados a um palavreado mundano, raça de Adão, de palavras que geram morte. Escuta as palavras, vejam as palavras. É triste dizer isso, não no período de jejum agora, mas depois vocês parem, olhem as pessoas que se conhecem como ditamente como cristãos ou evangélicos, o linguajar nas redes sociais, nos vídeos. Esse é um linguajar que gera morte. Palavras são como um contrato. A base de Colossenses 2, 14 e 15. Mas quando uma pessoa da família decide fazer até o final o jejum de palavras de morte, de 40 dias, toda a estrutura espiritual maligna de sua família começa a ser destruída. Por isso que é difícil. É por isso que existe resistência. Quantas vezes aquele que tentou 1, 2, 3, talvez 10 vezes, já dizia, exatamente, como o jejum de Daniel, não é? Só que o jejum de palavras é mais complicado. E é interessante a gente separar isso. No jejum de Daniel tem pessoas que têm problema aí com açúcar, com café, com certas coisas, com carne, né? A carninha, pelo menos para mim a carninha é o maior problema. Mas graças a Deus, quando eu começo o jejum de Daniel, meu estômago, meu cérebro, ele zera. E olha que hoje eu almocei num lugar que tinha carne assim, picanha, cupim, estava tudo passando carne para tudo quanto é lado, lá estava ali, mas ali tudo quietinho. A gente tem que ter autodomínio. É isso importante que você tenha, na mente. Os demônios são mentirosos por natureza. Se você vive mentindo, abre portas para os demônios da mentira agirem em sua vida. Eles não vão parar por aí. Por isso que às vezes abre uma porta de Deus aqui e outra estoura lá tirando. Às vezes você ganha um dinheiro aqui, aparece uma porta lá que abre. Você fica, meu Deus, eu tenho que pagar isso. Uma coisa que às vezes nem é tua, vem de outro. Chega até a conta para você. Você tem que entender, não importa. Agora vocês imaginam num casal, os dois têm palavras de morte. Ninguém tem palavra para neutralizar. Não pode reclamar. A principal tática dos demônios é fazer você acreditar e falar mentiras para resolver os seus problemas ou evitar discussões com outras pessoas. E assim você fica refém usando mentira todo dia. Observe que o crente que mente, ele está sempre tendo que contar uma mentira. Sempre tem. Porque o círculo, ele constrói, não percebe isso. E quando a pessoa é mentirosa, começa a aparecer problemas. Às vezes até problemas até de vizinhos. Problemas até dentro da família. Chega para você. E começa, e você fica, meu Deus, por que está acontecendo isso? Porque você está construindo isso. Aí, você começa a falar outras mentiras, dando legalidade a demônios, abrindo brechas, alimentando. Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, vou sair da igreja, porque eu estou atrapalhando o pastor e os irmãos, não aguento mais. Quando você fala essas coisas, você dá legalidade para que os demônios atuem em sua vida, e isso se torne realidade. Tudo que você faz aqui na terra tem um reflexo nas regiões celestes, Efésios 6,12, que influencia a sua vida. Aonde, se você ler Efésios 6,12, inclusive eu tenho um último dos meus vídeos falando sobre isso, né? Principados e potestades e a luta do cristão. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. É como um contrato, o princípio da legalidade, é o sexto. E os demônios vão cumprir em sua vida, porque você está dando autoridade para eles. Acha que é exagero? Nos tempos dos reis Josafá, de Judá e Acabe de Israel, os profetas viviam profetizando para agradar os reis em troca de benefícios, prestígios, famas e privilégios que recebiam. É que nem hoje, igrejas ricas aí envolvendo com um problema do INSS, com um problema político, né, pastores, tudo envolvido, é mais ou menos assim. E foi aí que vemos como os demônios se alimentam de mentiras, que eles mesmos colocam na boca das pessoas. O texto diz assim lá em 1 Reis 22, 20 e 23. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra.
Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Assim, pois, eis que o Senhor pôs, né, ele permitiu, o espírito da mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou contra ti. Então, veja bem, da mesma maneira que esse espírito disse que ele seria um espírito de mentira na boca dos profetas, ele é um espírito de mentira na boca de muita gente, na boca de pastor. Já vi pastor mentindo, e mente descaradamente. Eu tive que falar, você está mentindo, isso é mentira. Crente mentindo, a gente começa, é uma vida de mentira, fica um círculo vicioso de mentiras. É demônio na vida do crente. Daí, a palavra pôr aí estabeleceu, né? Permitir. Deus então permite. Com eufemismo, a gente pode dizer assim, quando você faz o jejum de palavras vazias, de palavras de mentira, palavras torpes, e as troca por palavras de verdade, palavras da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, você está cancelando todos esses contratos ruins e de mentira, fazendo novos e bons contratos de bênção de Deus. Você está tirando toda a autoridade e legalidade que deu ao inimigo e se submetendo a Deus, literalmente cumprindo. Quando ele fala lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Como? Com palavras que geram vida. Resistir ao diabo. Como? Eliminando as palavras vazias que geram morte, as mentiras, as palavras torpes. E ele fugirá de vós. Por isso que o diabo não foge. Como é que ele vai fugir de uma pessoa, de um crente mentiroso? Se você fala aquilo que ele quer, de um crente que xinga. Às vezes a gente se controla quando você, né, dá um chute na cama de noite, ou então você vai fechar o carro e bate no dedo, até que pretende cair a unha. Mas quando alguém te ofende, você perde a boa. E aí você faz isso. Então eu vou repetir, olha. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Como? Com palavras que geram vida. Resistir ao diabo. Como? Eliminando as palavras vazias que geram morte, mentira, palavras torpes, palavrões. E ele fugirá de vós. Como é que ele vai ficar numa casa? Como é que você quer que o diabo fique numa casa onde as pessoas falam a palavra de Deus, cantam a palavra de Deus, abençoam, só fala coisa, aquela, como a gente dizia assim, mas essa pessoa é crente, só fala de Jesus, só fala de Bíblia. Como que o demônio vai ficar aí, gente? Agora, ele gosta de gente mundana, de palavras torpes, de palavra de bobagem. Mas a gente tem que falar uma bobaginha. Sim, os demônios gostam disso, é disso mesmo. É por isso que os demônios e o mal fogem quando você faz o jejum de palavras de morte por 40 dias. Pois você viverá como aquele crente, ou aquela crente chata que só fala de Jesus, que só fala de Deus, só fala de Bíblia. Mas você só sabe falar disso, você vai incomodar, porque você está gerando, mas você tem que pensar que você está mudando a sua mentalidade e reconstruindo a história da sua família, especialmente dos filhos, dos netos. Quando uma mulher faz mais de 30 anos e não se casou, ou é mãe solteira, com mais de 30 anos, começa a falar, agora eu sei que não me caso mais, já passei da idade e todos os homens bons estão casados? Também podemos dizer isso do homem, né? Está sozinho, não encontra uma companheira? Eu vou morrer sozinha na solidão, ou vou morrer sozinho na solidão? Ela construiu, ou ele construiu uma barreira invisível, uma fortaleza, conforme está lá em 2 Coríntios 10,4, mental, um sofisma, porque os sofismas eles se transformam. O sofisma, num resumo bem assim simples, é uma mentira inteligente, tão inteligente que parece verdade, ou que ela nasce de alguma coisa verdadeira, mas ela é uma mentira. E ela, com o tempo, ela vai crescer e vai se transformar numa fortaleza, num castelo na mente. É espiritual, é mental e impede a bênção. É um contrato de solidão, um contrato de maldição, um contrato de mentira. Ao invés disso, deve dizer e orar palavras de vida. Deus tem, se for, no caso, uma mulher, né? Deus tem um homem de Deus preparado para mim. E eu vou conhecê-lo no tempo certo de Deus. Eu sou amada por Deus e mereço ser amada por uma pessoa preparada pelo próprio Deus. E se for homem, Deus tem uma mulher preparada para mim e eu vou conhecê-la no tempo certo de Deus. Eu sou amado de Deus e mereço ser amado por uma pessoa preparada pelo próprio Deus. A minha vida sozinha é só um tempo de Deus, que Deus está me preparando também para essa pessoa. É um contrato de amor com Deus. Com quem você está fazendo um contrato? Com palavras de morte, de mentira ou com palavras de vida? Quando a gente participa de fofoca, em muitas situações você não tem como sair. Emudeça. Mas eu estou ali, você não abriu a boca. Ninguém sabe o que você está pensando. Você está repreendendo, você está orando, mas você não abriu a boca. O problema é quando você abre a boca.
Eu já testemunhei e vou, toda oportunidade eu vou testemunhar. Eu vinha sofrendo muito com o estômago, né? Nos anos de 2020 a 2023. Foram 3 anos de muito sofrimento. Eu comecei a dizer palavras de vida com base em Lucas 8, 43, 48. Na fé daquela mulher hemorrágica crônica, com hemorragia, né? Uma menstruação que não parava. Assim como ela dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada, né? No versículo 21. Eu dizia, fui convidado para ir num culto, num encontro de pastores, né? Eu dizia assim, eu nem sabia o que ia ter lá, a programação, mas eu dizia assim, ó, o pastor vai chamar para orar, tenho certeza que ele vai. E Jesus vai me curar instantaneamente. Ele não vai nem precisar impor as mãos, eu vou sentir aqui. E aconteceu exatamente isso, foi assim, no dia 24 de novembro de 2023, lá em Sorocaba. E eu senti, quando o pastor falou, olha, se alguém quiser oração, eu já saí correndo. As minhas pernas são curtas, são compridas, né? Eu dei os passos e fui lá, e já estava lá na frente. Falei, não precisa nem pôr a mão, só começar a orar. Então ele começou a falar no microfone, na hora que ele começou a orar, eu senti que esquentou o meu estômago, aquele aqueceu. Eu falei, e agora eu estou sendo curado. E eu fui curado. Em abril de 2025, eu fiz uma endoscopia que comprovou que o meu estômago não tinha absolutamente nada. O Senhor Jesus Cristo me curou e fez como eu profetizei, porque eu dizia, ele vai chamar. Mas quando eu fui para lá, gente, eu não conseguia tomar remédio com água. As pessoas que estavam comigo, alguns irmãos, não sei se a Magali está aí, mas ela faz parte do jejum. Daniel, ela também estava lá. Então os irmãos estavam ali todos preocupados e orando, e eu sofrendo, nem água descia, nada de dor, aquela dor, e o dia inteiro não podia comer nada. Aí fomos para o culto, né? A gente jantou, nada. Aí eu fui para o culto e fui assim, e estava tentando anotar, resumir, que eu gosto sempre de anotar aquilo que Deus está falando ali, eu sempre fazer um resumo, estava difícil. Eu só aguardei. Quando o pastor falou, se alguém quer oração, eu larguei tudo e fui lá. E aí eu fui curado. Fui curado. E quando eu voltei, né, nós voltamos, né, eu e a Catarina voltamos, nós fomos para o refeitório que tinha um lanchinho lá, mas eu comecei a comer coisa, ela falou, vai devagar, eu falei, não, eu quero ver se fui curado mesmo. E come coisa daqui, pega coisa dali, aí eu pude comer à vontade, graças a Deus. Mas o que fez isso? As palavras de vida, além da fé, as palavras de vida, porque eu disse que eu seria curado, e fui. O jejum de palavras que geram morte dá a oportunidade de você cancelar os contratos espirituais que até hoje acorrentam sua vida. A sua vida familiar por décadas, talvez por gerações, e fazer contratos de bênção, vamos dizer assim, dizendo, né? Vão mudar a sua vida. Você já imaginou que fica, todo mundo é bonito, né? O filhinho começa a falar palavrão, falar besteira, todo mundo gosta. Aí começa os netos, maldição que vai. É uma propriedade. Eu vou repetir. Você não vai estar declarando a situação que você vê diante dos seus olhos. Isso é visão do óbvio. Eu estou doente, eu estou com problema. Sim, você está, estou vendo, você está com dor, você não vai ficar declarando isso. Eu estou com dor, eu estou com dor, eu estou com dor, eu estou com dor. Gente, vai ficar mesmo. Não, estou curado. Jesus está me curando. Jesus está me trazendo a cura. Jesus está me trazendo a libertação. Jesus está trazendo a bênção disso. Jesus está transformando o meu filho. Jesus está transformando o meu filho. Eu estou vendo o meu filho um crente verdadeiro, um discípulo de Jesus, um servo de Deus, ungido, cheio do poder de Deus. Eu estou vendo meu marido clamando a Deus, eu estou vendo a minha esposa louvando ao Senhor. Você tem que declarar a palavra de Deus, não o que você vê. O que diz a Bíblia? Que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não podemos mudar. Você vai estar declarando o que Deus vê para você, pela sua palavra. Você não vai estar falando da situação de agora, está falando da realidade, do que Deus vai fazer na sua vida, na vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, na sua casa, na sua família. Entenda isso. Nós vivemos, por que nós vivemos falando palavras de morte? Porque a gente fala da realidade, nós falamos do problema. Nós olhamos o problema como ele está, e ali nós falamos e declaramos e profetizamos, nós construímos o mal. O jejum de palavras vazias exige mudança de mente. Eu declaro que está na palavra. Eu declaro que está na palavra. Aqui está o segredo. Quando o que você fala todo dia está de conformidade com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as Escrituras, as coisas ao seu redor acabam mudando também. E tem que ser assim. Isso acontece porque no mundo espiritual as palavras de Deus são mais fortes do que qualquer problema ou sofrimento. Pela fé, Hebreus 11:3, vou repetir aqui a parte A do versículo, diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Tudo que está no universo, nós estamos no universo, a sua casa no universo, o seu trabalho no universo,
tudo foi criado pela palavra. Então tudo é gerado pela palavra. Ela faz a diferença. Então nós temos que nos corrigir com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos. Nós temos que corrigir, disciplinar. Por isso que Davi, ele fala para Deus colocar uma mordaça na boca dele, porque ele percebia. Você quer que Deus fale com você? Eu queria muito que Deus falasse comigo, mas Deus não fala. Entenda que até para isso é necessário tratar a sua boca. Quando Deus apareceu ao profeta Isaías, o que Deus encontra? Um homem com lábios impuros. Está lá em Isaías 6, versículo 5, ele fala assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele vivia no meio de um povo que era impuro, quer dizer, as palavras daquele povo não tinham edificação nenhuma, não tinha nada de Deus. E ele se acostumou também. Mas Deus o escolheu. Aí Deus envia um serafim, 6 asas para ajudar. Parece que o problema da língua dele era terrível, né? Porque ele não mandou um anjo, nem um querubim. Anjo tem 2 asas, querubim tem 4. Ele mandou um serafim com 6 asas. O negócio estava complicado para o lado do Isaías. No versículo 6 diz: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma espécie de tesoura, né? O serafim purifica a língua de Isaías. No versículo 7, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e extirpado o teu pecado. Tenaz aqui, colocar brasa na língua impura de Isaías, que vivia no meio de um povo com boca suja. Palavras que geravam morte, gente que reclamava. Com certeza você mora numa casa de pessoas com boca suja. Se trabalha numa empresa com as pessoas de boca suja, numa sala, e se congrega numa igreja de pessoas de boca suja. Você não vai colocar brasa viva na sua língua, né? Que isso aqui é uma expressão espiritual, né? Senão queimava a língua do cidadão, né? Do nosso amado irmão lá. Nada disso. Para mostrar a purificação divina. É conhecida também como espevitadeira, né? Uma espécie de tesoura. Só depois de purificar os lábios, Isaías ouve Deus. Depois disso, olha o versículo. Depois disso, quer dizer, depois que ele purificou a língua, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Só depois de ter os lábios puros é que o profeta Isaías pôde ouvir a voz de Deus. E esta é a finalidade do jejum das palavras de morte por 40 dias. Você imagina, jejum de Daniel com jejum de palavras. Meu Deus do céu, você está poderoso. Pelo amor de Deus, passa aqui em casa para abençoar. É assim, entenda isso. Conjunto de mudança. Nós temos um preço a pagar. Que é nos purifica. Porque eu falo de preço a pagar, porque a gente tem que ser separado, porque ser santo é ser separado para Deus. Então a gente não pode trazer para dentro de casa o mundanismo. A igreja está mundana, os crentes estão mundanos e a gente quer ver a glória de Deus. Não é assim que funciona. Realidade versus a palavra de Deus. Quando você só tem uma nota de R$5 na carteira, ainda que a maioria hoje nem usa mais isso na carteira, mas vamos lá na sua conta, no seu saldo bancário, ou seu cheque especial, você está no vermelho. E você fala a palavra de vida. Meu Deus, me dá tudo o que eu preciso. Estou bem suprido. A sua mente pode e vai protestar. Você ficou louco? Você está indo no vermelho. Você só tem R$5. E você diz que Deus te dá tudo o que precisa? Fala sério, cara. Porém, acontece por exemplo, o marido ou a esposa chega em casa discutindo aos berros com você, xingando palavrões horripilantes, né? Falando coisas horrorosas. O que você diz? Deus está salvando e convertendo meu marido, ou minha esposa, ou meu filho, minha filha, curando suas frustrações e restaurando o meu casamento. As suas emoções e os seus sentimentos também vão resistir. Olha, melhor mulher, olha, melhor homem. Não mudou nada, está pior ainda. Mas é exatamente isso que torna o jejum das palavras que geram morte tão poderoso. As suas palavras, quando alinhadas com a palavra de Deus, eu vou repetir, as suas palavras, quando alinhadas com a palavra de Deus, forçam a realidade a mudar. A verdade não é o que você vê com a visão do óbvio. A verdade é o que Deus diz sobre você, pela fé, na visão profética. É essa a diferença. E quando você declara o que Deus diz, você aciona leis ou princípios espirituais mais poderosos do que qualquer lei da própria natureza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem irmãos aqui que têm bastante conhecimento da medicina. Por que a gente usa remédio embaixo da língua?
Resposta: porque eles fazem efeito mais rápido. Essa região ela é altamente vascularizada e possui mucosa fina, permitindo que o medicamento seja absorvido diretamente pela corrente sanguínea em poucos minutos. É o poder da língua, até para remédio. Olha a analogia, como o Tiago disse, que a gente leu ontem. Quando você jejua de palavras que geram morte e só fala o que glorifica a Deus, você está agindo como Deus quer. E quando a sua boca se alinha com a boca de Deus, o seu coração vai começar a bater no mesmo ritmo que o coração de Deus. A gente costuma dizer, ai, que perdoa, né? Tudo aquilo que desagradou o coração de Deus. Mas Deus quer mais do que isso, Ele quer que você alinhe o coração teu com o dele. E a gente só consegue fazer isso acertando a boca. Por quê? Jesus disse que aquilo que o que sai pela boca é o que está cheio o coração. Então, para eu alinhar uma coisa, eu tenho que alinhar outra. Provérbios 10:11 diz assim: a boca do justo é fonte de vida, aleluia! Mas a violência cobre a boca dos perversos. O problema é que os crentes hoje têm boca de perverso. A violência, o mal. A boca do justo é fonte de vida. Você vai começar a ver a situação como Deus vê. Você vai começar a amar as pessoas como Deus ama. Você vai começar a ter esperança nas coisas impossíveis. Você não só corta o alimento dos demônios, como eu estou usando essa expressão, né? Ela é uma expressão apenas parabólica, né? Para responder, né? De parábola, para explicar o não deis lugar ao diabo, não dê brecha. Mas você passa a ter intimidade com Deus e os demônios não suportam isso. Você acha que o demônio vai ficar numa casa onde crente só fala as coisas do Senhor? Ora as coisas do Senhor, canta as coisas do Senhor, todas as suas palavras são palavras de fé, palavras de Bíblia. Vocês sabem que quando eu converso com as pessoas, um dos detalhes que eu observo é quantas vezes essa pessoa, ou ela vai perguntar, porque tudo bem, às vezes não conhece muito, então ela pergunta, mas quanto ela vai fazer alguma referência da palavra do Senhor. Se eu conversar com uma pessoa 20 minutos, meia hora, uma hora, e não tiver nada de Deus, ou não tiver nenhuma pergunta de coisas da palavra dos eu já começo a ver que ali existe problemas. Porque não está cheio o coração. Você me entende? E esta é a resposta de Deus para suas orações e dúvidas. Porque Deus criou tudo com palavras. Lá em Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Que possamos formar um exército de Deus com bocas de bênçãos como os 144 mil. Uma das características dos 144 mil judeus que serão selecionados e separados por Deus e selados na grande tribulação, olha o que diz no versículo 5 do Apocalipse 14. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles não vão fazer jejum de palavras vazias que geram morte por 40 dias, o tempo todo do ministério de vida deles. Deus, quando selecioná-los, vai selecioná-los assim. Pessoas que, de fato, a sua boca não tem engano, que também pode ser traduzido como mentira. Gente mentirosa, fofoqueira, palavras tortas, palavrões. Os palavrões são piores, gente. Não, como é que pode alguém remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, ainda estar falando palavrão? O chamado de fé é para você, meu irmão, minha irmã. Afinal, pastor, como deve ser feito o jejum de palavras que geram morte por 40 dias, de forma correta? Você está disposto ou disposta a começar a mudar de sua vida agora? Você está pronto ou pronta para fazer 40 dias, o que não fez a vida inteira? É um desafio. Parece ser muita coisa. E no começo vai ser mesmo como eu disse. Pois mudar hábitos errados e viciados de que você pratica há décadas exige esforço, determinação, fé e perseverança. Esforço, porque a gente tem que imaginar que a terra foi dada, mas ela tem que ser conquistada, a terra prometida. Determinação, você tem que estar determinado realmente a alcançar. Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E perseverança, porque a gente tem que nunca desistir. Você está pronto ou pronto para quebrar o mal da sua vida e estabelecer a bênção de Deus? Não espere nada fácil, não espere nada fácil. Se você sente que chegou a hora de agir para quebrar correntes malignas sobre a sua vida, sobre a sua família, se prepare para ver milagres. Se prepare para ver a mão de Deus. Vou explicar como fazer o jejum de palavras que geram morte. Eu separei, inclusive, essa parte que eu vou falar aqui. Depois eu vou postar no grupo, correto? Vocês vão tê-la lá, no grupo. Olha bem, inclusive existe essa pregação com videoaula, ela inteirinha.
que também dá para acompanhar, mas eu vou postar lá para aqueles que se interessarem. Porque é um desafio. É um desafio. 40 dias de jejum de palavras que geram morte. Primeira coisa que você tem que fazer, e você não pode, você deve seguir essas orientações. Por mais difícil que pareça, não são assim complicadas, mas é necessário disciplina. Correto? Não tenta inventar moda, porque não vai facilitar. Faça uma lista de palavras que geram morte, as quais você fala para cada área da sua vida. Finanças, casamento, trabalho, estudo, vida espiritual, saúde. Anote num caderno, numa folha, no celular, no tablet. Se preferir, antes de começar, por exemplo, eu não lembro tudo. Faça uns 3 dias, eu fiz uma semana. Eu fiquei mais ou menos uma semana só assim. Então, falando, então percebi algumas palavras que saíam, especialmente palavras negativas, né? Palavras de desânimo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, comecei assim. Então, eu fui anotando. E fiz lá. Eu não lembro, não estou com ele aqui. Mas deve ter uns 20. Pode pegar, pode pegar. Eu fiz, para falar correto. Aí depois o que eu fiz? No lado, eu fui buscando um versículo para cada situação. Então todas as vezes que vinha aquele pensamento, especialmente coisas de desânimo, que é uma luta, um sofrimento, doença, problemas de todo jeito, eu olhava para aquela palavra e eu declarava. Eu não declaro mais aquilo. Eu olho, eu leio aquilo, um pensamento, aí eu falo a outra palavra. Por quê? Eu estou matando uma com a palavra de Deus. Eu estou falando a palavra de Deus. E eu comecei a fazer isso. E fui me acostumando com isso. Inclusive nas minhas orações de madrugada, porque eu oro de madrugada. Foram 20. Então o que eu fiz? Eu fiz 20. E do lado de cada uma delas, eu fui colocando textos da palavra do Senhor. Então eu paro, dou uma olhada, o que era o meu problema, aí eu declaro o que eu não vou ficar lendo as duas. A outra já construiu mal. Então a outra eu só olho para lembrar. E falo a palavra. Então essa é uma lista fundamental. Se você não fizer isso, vai ser muito difícil você conseguir chegar a 40 dias. Isso é muito difícil. Você tem que estar olhando para a palavra. Por quê? Porque você tem que ver que nos momentos de fraqueza, o que vai funcionar é a palavra. Então você você pode estar carregando o carro, carregando no celular, anota, aonde for possível. Muito bem. Eu fiz isso, então assim, eu não comecei no mesmo dia, eu preparei, fiz uma preparação, selecionei. A partir desse momento aí, então, eu dei início. Segundo, para cada palavra ruim, encontra um versículo bíblico. Por exemplo, você falava assim, nunca vou ter dinheiro suficiente. Coloca lá na frente, Filipenses 4,19. Então, deixa eu ver se eu usei esse texto aqui. Eu sei que eu usei. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí falava de doença. Eu peguei lá o texto de Atos 9,34. Disse-lhe Pedro, ele fala, Enéas, Jesus Cristo te cura. Eu coloquei entre parênteses depois do Enéas, Alberto, Jesus Cristo te cura. E assim foi. Então eu fui colocando. Então toda vez que vinha um pensamento daquele, o que vai acontecer? Como você vai parar de falar, a gente vai ser acionado no pensamento. Correto? Então toda vez que começa aquele pensamento, eu recorro àquilo. Por quê? O pensamento ele é influenciado pelo demônio. Em muitos ataques. Você pensa uma coisa errada, uma coisa ruim. Mas você ainda não deu a legalidade que ele precisa, que é a palavra. Correto? Por exemplo, nunca vou sarar dessa doença. Então, você pode colocar 1 Pedro 2,24, Mateus 8,17, Atos 9,34, enfim. Terceiro, então vamos lá. Escreva essas verdades da palavra de Deus de maneira que você possa ler para onde você for. E levar, né? Celular, numa folha, no cartão, no tablet. Né? Geralmente o celular é mais prático, porque tablet você não é todo mundo que usa tablet para eu, por exemplo, eu uso mais no discipulado e no culto. Então, você põe no celular. No celular, sim. Precisou, você tem o material lá. Ele está disponível para você. Então é importante que você tenha isso em mãos. 4. 3 vezes ao dia, tire um tempo para falar em voz alta todas essas verdades sobre cada área da sua vida. Ajude a gravar na mente. Eu uso especialmente de madrugada, porque é um período interessante da oração. É um período, para mim, muito importante.
É um momento mais, assim, de intimidade com Deus. Então eu coloco isso. É importante você escolha, selecione, porque às vezes não dá 3 vezes no dia, você separa dias, mas todo dia você tem que pegar. Se não conseguir 3 vezes, pelo menos eu às vezes não consigo 3 vezes no dia. Mas todo dia eu pego. Todo dia. O meu horário de madrugada ele é sagrado. Mas claro, nem todo mundo ora de madrugada. Então, estou dando o meu exemplo, mas você faça esse ajuste da maneira que for melhor para você. 5. Toda noite, antes de dormir, anote num diário, um caderno, celular, notebook, tablet, folha, ao menos 3 coisas boas que você percebeu durante o dia, por menor que seja. Isso ajuda a focar no que está melhorando. E não focar nos problemas que acontecem. Eu comecei a utilizar até antes. O que acontece? Nesse período de jejum das palavras, uma das coisas importantes, né, a gente vem trabalhando com o Ministério da Intercessão, como voz profética, e uma das dificuldades era ensinar a entender a simbologia que aparece nas visões e também em alguns sonhos. Como fazer isso? Como entender o que Deus quer, ou se é um problema psicológico? Como separar isso? Então foi um período em que eu utilizei uma grande bênção de eu construir um dicionário sobre isso. E tem mais de 600 páginas, a gente montou para ajudar as intercessoras a entender isso, entender as visões, porque como são símbolos, a maioria, e o Daniel é um grande exemplo disso, Daniel, Apocalipse, você não vai interpretar literalmente, você tem que entender o que está dizendo, fruto desse período de jejum de palavras. Nesses 40 dias, cerque-se de coisas e pessoas espiritualmente saudáveis o máximo que for possível. Hinos de louvor, mensagens espirituais, conversar com quem agrega conhecimento da Bíblia. Reveja várias vezes esse vídeo, eu revi várias vezes, porque é necessário, ajuda. No caso, nós temos 2, né? Inclusive, eu tenho no YouTube, quem quiser ouvir de uma vez só tem lá, mas aqui do jejum de Daniel eu estou falando diretamente para vocês, então dá para assistir as 2 mensagens, né? A primeira já está lá, a segunda não está, mas a primeira dá. Então isso tudo nos ajuda a entender melhor. Esteja pronto. Você estará falando como Deus, porque você está falando a palavra dele. Você estará abençoando como Deus abençoa, porque você estará criando com a palavra de Deus. Você vai estar ministrando a palavra de Deus. Se prepare, porque com certeza Deus vai honrar sua fé, milagres interessantes, coisas que você não esperava, como eu dei o exemplo, eu não esperava algo desse nesse momento, mas foi isso que fluiu. Então é isso que Deus quer para mudar para você. Não duvida, não tira essas coisas da mente. Se falar alguma palavra que gera morte, ruim, torpe, negativa, palavrão, reclamação, crítica, raiva, desânimo, você quebrou o jejum nesse momento, nesse dia. Peça perdão a Deus, não desista e recomeça. Olha, quebrei, falei aqui, tá, perdão, Senhor. Aí eu começo de novo. Até uma irmã perguntou, mas se a gente errar no 39º, aí vai ter que começar tudo de novo. Mas assim, vai chegando no final, e eu vou dar essas dicas para vocês na prática, né? Muito bem. O que eu fiz na prática para me ajudar? Primeiro foi isso que eu falei. Preparei, estudei tudo aquilo que era que eu me lembrei, né? Pedi a Deus para me ajudar a lembrar os pontos fracos e coloquei os versículos bíblicos. E depois? Eu comecei a usar uma regrinha de 4. Eu passei a falar menos, a responder menos. Então as pessoas ficam, você não está falando nada, você está quieto. Comecei a incomodar. É uma decisão minha. Mas qual foi o critério? Quando alguém pergunta, quando alguém fala, quando eu respondo. Primeiro, vai edificar ou ajudar a minha vida em alguma coisa? Se o que ela falou não preencheu isso, não vai ter resposta. Segundo, vai edificar ou ajudar alguma pessoa que está aí? Ou... Não. Então eu não vou entrar na conversa. Terceiro, é algo inteligente ou importante, uma coisa que de alguma maneira vai trazer algum tipo de benefício, conhecimento? Não, também não respondo. E por último, não vai gerar aquele ping-pong, né, o tênis de mesa, de discussão, que você fala, rebate, fala, começa com isso, eu paro também. Então eu comecei a cortar isso. Por quê? Porque é nesse meio e nesse momento que a gente costuma quebrar. Você começa a falar, uma pessoa começa, não sei o que, você começa a discutir, aí você esquece. Quando você viu, saiu. Então, eu evito isso. Eu evito o confronto. Por quê? Porque não vai me edificar. Se a pessoa precisa de uma informação, de alguma coisa, eu falo, mas eu não sei o que, não sei o que. Deus te abençoe. Não vou insistir. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Então, assim, a gente tem que ser bem objetivo. Então, uma das coisas a gente vai entender.
Por que a gente quebra fácil o jejum? Porque a gente fala demais. E eu falo bastante. Então, eu tive que aprender a ter esse controle. Imagina no trabalho. Hoje foi um teste. Hoje foi um teste dificílimo. Com coisas e perguntando, como eu sou tributarista, né? Falando as coisas de tributo sem envolver os problemas que envolvem tudo que está gerando, as críticas ao governo, as coisas em geral. Então a gente tem que ter muita... foi literalmente pisando em ovos. Tomando cuidado para não infringir. Então pensava, a pessoa fazia a pergunta, então preparava uma resposta sem infringir. Então vocês imaginam a luta, mas é assim mesmo. Correto? E tem a oração, que está aí também no modelo. Então eu vou deixar depois no grupo, né? Vocês podem verem que for por curiosidade. Mas entenda isso. Essa é a primeira, a gente encerra aqui a primeira mensagem. Mas você precisa ter consciência da importância de você falar. Agora eu quero que você pegue aí os seus pedidos, né? Nós vamos orar pelos nomes, né? Hoje temos mais um nome também, de uma irmã que começou aí, não tinha dado o nome. Hoje já começa a entrar. Então eu quero que você pense nos seus pedidos, olhe para ele com fé, com determinação e comece a crer. Ainda que eu estou falando primeiro de palavras, né? Sobre fé virão outras mensagens sobre isso. Pai Celestial, eu quero orar agora sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está nesse jejum de Daniel. É o nosso terceiro dia. Estamos 3 dias, ó Senhor, focados em buscar a Ti, nos preparar melhor para ouvirmos a Sua voz, para vermos a Sua mão agir a nosso favor. E eu apresento no Teu altar o Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, a Alana Aparecida Magalhães Campos, a Ana Laura de Paula Pereira, a Ana Lívia da Silva Antônio, a Ana Paula Neves Antônio, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Paula, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Oliveira Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Coutinho, Emily Maiara Delfino da Silva, Ilza Toniza, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Leonilda dos Reis Vitor, Josefa Zambonato, Leila Brunner, Luciene Carvalho, Lucilene da Silva Rocha, Magali Rondina de Lourenço, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Mauro Ângelo Andriotti, Renata Placidelli Araújo, Sofia Emanuele Oliveira de Souza, Suzana da Silva Antônio e Winem Ferreira da Silva. Eu entrego tudo nas suas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E faça a oração das 7 bênçãos de jejum para todas as pessoas que estão assistindo agora ao vivo, que vão assistir esse vídeo depois nas suas casas, no lugar onde quer que estejam, que tome posse dessa bênção. Primeiro, que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor, na promessa de Provérbios 15:6, na casa do justo há grande tesouro. Segundo, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e na mente, e desfrute dessa bênção. Na promessa do Salmo 118:15, nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação. Terceiro, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus, na promessa do Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quarto, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar da sua família. Na promessa de Lucas 6:38, a promessa do Senhor Jesus, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quinto, que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma e sobre a tua família, na promessa de 3 João, capítulo 1, versículos 2. Sexto, em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac, Romanos 4:16. E por último, sétimo, que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé, emuná, como a que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29.
Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós encerramos, né, hoje o nosso terceiro dia do jejum de Daniel. E mais uma vez eu quero aí estar agradecendo a presença de todos os irmãos, né, irmãs que estão aqui ao vivo, né? A Ana Paula Neves, a Elisandra Costa, o Mauro Andriotti, a Cláudia Aparecida, a Maiara, a Joyce Camila, o Fabrício Galon, a Claudineia Garcia, o Fernando, a Lucier, a Lucilene Zambonato, a Liliane, a Diana Ferreira, o John Johnny, a Ilza Toniza, a Catarina Augusta, o Fábio Souza, a Daniele Arantes, a Suzana Alves, a Claudineia Paula, a Leonilda Vitor, a Edna Fernandes, vamos ver aqui, acho que são todos aí, né? Muito bem. E eu vou dar a bênção final para nós encerrarmos hoje. Amanhã nós estaremos com a graça do Senhor com uma nova palavra. E estejam aí prontos. Meditem bem nesse desafio. Logo depois, eu vou postar. Eu já até separei essas orientações para o jejum e mais a oração. E aí, aqueles que decidirem, se preparem e façam conforme as orientações. Lá vai estar bem claro para todo mundo poder acompanhar. Então vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma noite abençoada, amanhã um dia de muita bênção na sua vida e que essas palavras possam estar aí já trabalhando na sua mente e no seu coração, porque tempos melhores com certeza virão sobre a tua vida. Que você tenha um sono abençoado, com a promessa do Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Mais uma vez agradecendo a todos, que Deus abençoe. Agora eu encerro a nossa transmissão e aguardando vocês então amanhã com a graça do Senhor para o nosso quarto dia do jejum de Daniel e vamos ver o que é que Deus tem para falar conosco e dar sequência nessa mensagem. Deus te abençoe, muito obrigado.